Bem-vindo ao Mente Empreendedora. Aqui é Gustavo Oliveira. Fala galera, Gus aqui. Bom, estou sempre trazendo tudo que eu venho aprendendo nos últimos anos, mais de uma década, sobre empreendedorismo, sobre desenvolvimento pessoal, sobre incremento da performance profissional. E hoje eu vou trazer para vocês aqui os 6 segredos, 6 técnicas, que os Navy SEALs, ou seja, aquela tropa de elite da Marinha americana, usa para incrementar, para torná-los mais fortes. Mais fortes em termos mentais, em termos de resiliência. Não sei se vocês sabem, mas apenas 1 a cada 7 que entram no treinamento vão até o final. E por que alguns têm sucesso enquanto que a maioria falha? O pensamento mais comum, e que todo mundo deve estar fazendo agora, é que o treinamento físico é muito difícil. Mas a realidade é que o treinamento físico foi feito para que uma pessoa mediana em termos físicos consiga superar todas as provas. Então, o que é que torna uma pessoa diferenciada para enfrentar e ir até o final desse treinamento? E o que torna a pessoa diferenciada é a capacidade mental, é a resistência, é a força mental de resistir a toda e qualquer dificuldade. Então, é isso que nós vamos falar agora, sobre sucesso e resiliência mental. Bom, a primeira técnica que eles usam é Eat the Elephant, ou seja, coma um elefante. Como assim comer um elefante? A resposta correta seria uma mordida de cada vez. Então, se você vai correr uma maratona, você tem que pensar que você tem que correr um passo de cada vez, uma rua de cada vez, tantos metros de cada vez. Se você vai gerar um projeto incrivelmente grande da sua empresa, não adianta você ficar pensando só em tudo ao mesmo tempo, tal, que você não vai conseguir, você vai ficar desesperado, você vai ficar impressionado mentalmente, emocionalmente, muito impactado. Então você tem que pensar passo a passo. Então, para ganhar uma guerra, não adianta você ganhar tudo de uma vez, você querer de uma vez você ganhar tudo, você tem que ir ganhando passo a passo. Então você ir segmentando o problema em pequenas soluções, em problemas menores e solucionando esses problemas menores pode ser uma grande ideia, pode ser uma grande sacada. Então, ultramaratonistas, triatletas, por exemplo, eles fazem isso, Eles focam no objetivo imediatamente a seguir, no próximo ponto que está no horizonte. Isso impede que eles desistam mentalmente de um grande esforço. Vamos avançar então para a técnica número 2. Visualize, mentalize o sucesso, mentalize aquilo que você quer conquistar. Então, olha que coisa muito interessante. Em um determinado estudo, jogadores de basquete melhoraram o seu arremesso à cesta em 23% apenas visualizando os lançamentos. E jogadores que treinaram de fato os arremessos melhoraram 24%. Ou seja, deu 1% só de diferença, ou seja, praticamente igual a pessoa treinar mentalmente uma coisa e treinar realmente na prática aquela mesma coisa, tá? Então, algumas dicas para você gerar visualizações, mentalizações para os seus objetivos. Tem que ser muito vívido, tem que ser muito detalhado. Então, fique conectado nos detalhes e nos sentidos gerados por aquilo. Outra coisa, repetição. Se você vai fazer alguma coisa fisicamente e quer se tornar um mestre naquilo, você tem que repetir. Então, mentalização também só funciona quando você repete, até que aquilo se torna na sua cabeça algo automático, para quando você estiver na situação, você realiza aquilo de uma maneira automática, tá? Coloque apenas imagens positivas, coloque visualizações positivas, em vez de colocar coisas na negativa, tá? Isso também é muito importante. E imagine as consequências, imagine o que você vai ter conquistado, os seus sentimentos, as suas sensações após ter superado aqueles obstáculos.
Então, uma dica de aplicação disso daqui para vocês é o seguinte: uma próxima situação que você vai passar por alguma situação muito estressante, muito desafiante, faça isso, mas não faça uma vez, faça muitas vezes durante muitos meses. Bom, técnica número 3, controle emocional. Bom, isso aqui não precisa nem dizer o quanto isso daqui pode afetar e pode derrubar alguém. Imagine ali um Navy SEAL, um soldado ali da Marinha, né? Um cara que está buscando ser um Navy SEAL. Ele precisa de muito foco, de muita energia, e em situações de estresse, aquilo gera muita adrenalina, muito cortisol, enfim, uma série de elementos, de hormônios tal, que dão uma energia inicial, um foco inicial. Mas quando esses hormônios ficam em estados muito elevados por muito tempo, a gente não consegue se conectar num estado de relaxamento. Começa a ter problema para dormir, começa a ter problema de motivação, começa a ter problema de imunidade física, né, da saúde. Então isso precisa ser levado muito, muito a sério. E olha que curioso, eu descobri que os Navy SEALs, eles utilizam uma respiração, um tipo de respiração que eu ensino nos meus centros de treinamento, até porque as origens e as raízes desse tipo de respiração são antiquíssimas, são ancestrais. Então, na verdade, os Navy SEALs não desenvolveram isso, eles apenas copiaram. E é a respiração 4x4. Então é o seguinte: você inspira em 4 segundos, retém 4 segundos e expira em 4 segundos e retém sem ar 4 segundos. Então, de novo, você inspira em 4 segundos, retém com os pulmões cheios 4 segundos, expira em 4 segundos e retém sem ar 4 segundos. Uma outra forma é você inspirar em 4 segundos e expirar em 4 segundos e repetir isso 4 vezes. Enfim, são algumas formas de aplicar isso, né? E principalmente quando você está num momento muito intenso, emocionalmente muito abalado, isso pode gerar um resultado muito, muito positivo, tá bem? Próximo elemento, que é a técnica número 4, é a não reatividade. Bom, nós ficamos mais impressionados e impactados não pelas coisas que estão acontecendo ou pelas ações das pessoas, pelos comportamentos das pessoas. Nós ficamos mais impactados pelo como nós percebemos, como nós vemos as coisas acontecendo. Então deixa eu te dar uma aplicação prática desse princípio, que é o seguinte: faça uma análise, um autoestudo muito profundo sobre como você está interpretando eventos externos, situações externas que estão ocorrendo na sua vida ou com você. Depois que você identificar tudo e ver quais você não está reagindo bem, você não está tendo uma boa percepção daquilo, você vai ter que mudar essa visão, você vai ter que ressignificar, refazer, né, aquela visão, saindo de uma coisa negativa para uma positiva, vendo eventos negativos como algo que pode ser bom de aprimoramento e melhoria pessoal, vendo ataques como oportunidade de aprimoramento. Tá? Eu sei que isso é muito, muito difícil, mas isso é muito importante se você quiser criar resiliência, resistência mental a situações de pressão. Técnica número 5, pequenas vitórias, small victories. É o seguinte, nós temos que ter o nosso sonho, as nossas aspirações de longo prazo. Mas isso pode demorar muito para acontecer. E nós podemos diminuir o nosso entusiasmo, a nossa motivação com o tempo. Então, se você coloca pequenas vitórias no caminho, ou seja, pequenas metas ao longo do caminho, cria em você um sentimento de vitória, um sentimento positivo de que tudo aquilo que você está construindo está de fato gerando frutos. Então isso mantém a motivação em alta, tá bem? Mas claro, essas pequenas vitórias elas têm que estar te conduzindo para a grande aspiração, elas não podem ser distrações, tá? E a técnica número 6 é encontre a sua tribo e a sua necessidade, a sua comunidade, o seu grupo de pessoas de apoio mútuo. Nós humanos, né, mamíferos e humanos, nós temos uma necessidade de um grupo social de apoio mútuo, onde a gente vai colaborar e vai ganhar um apoio de volta. Isso torna a coisa muito mais interessante, muito mais alegre, muito mais divertida, né, e muito mais fácil, porque com o apoio de uma comunidade nós conseguimos ir muito mais longe e superar
as dificuldades, superar os momentos de tensão, de estresse e de muita pressão, tá? Então, identifique grupos que são a sua tribo, a sua cara, são o seu jeito de pensar, seu jeito de agir e compartilhe isso com eles. Bom, essas foram as 6 técnicas. Eu espero que isso tenha sido super útil para você e eu vou te deixar aqui um convite. Talvez a hora que você esteja assistindo a esse episódio, talvez já esteja no ar as aplicações, talvez não, mas eu estou para lançar, estou sempre lançando uma série de coisas, mas eu estou para lançar a imersão da mente empreendedora. São muito poucas vagas, então você tem que ser ágil, tem que correr. Dá uma entrada no meu site, gustavooliveira.com.br e veja se eu já lancei e aí você se inscreve. Beleza, galera? Vou deixar aqui para vocês um grande abraço! Se você gostou desse conteúdo, eu quero te convidar para mergulhar ainda mais na minha lista VIP. Então você acessa o meu site gustavooliveira.com.br, tem um link aqui nessa postagem também. Você acessa e se registra, se cadastra para ter acesso aos meus melhores conteúdos e em primeira mão ter acesso aos meus treinamentos, cursos, coaching e imersões de empreendedorismo e alta performance e meditação. Então clica, se registra agora e eu vejo vocês no próximo episódio. Um grande abraço!